Olá, pessoal! A gente vai ver aí agora sobre gestão da sala de aula, beleza? É um tema aí tão importante para a prova de fundamentos da educação, mas também é um tema muito importante para os cargos de pedagogo e gestor, beleza? Então a gente vai observar aí tudo o que Celso Vasconcelos diz sobre gestão da sala de aula, porque ele é o autor aí que a banca traz muito em suas provas. Então a gente vai ver agora o que o Vasconcelos fala aí e aborda sobre essa temática aí, gestão da sala de aula, beleza? Ele diz, né, que a temática da gestão da sala de aula, ela emerge da busca aí de sistematização do trabalho do professor, de compreender o que está implicado na atividade do professor em sala de aula e as suas dimensões básicas. Então, ele apresenta também 3 dimensões, né, que é relacionamento interpessoal, organização ali da coletividade e, por fim, ali a gestão do conhecimento, né? Gestão da aprendizagem do conhecimento. Então, ele apresenta aí nessas dimensões e alguns outros tópicos também que ele traz para ir complementando aí a teoria dele sobre gestão da sala de aula, beleza? Então, para ele, né, para Vasconcelos, a educação escolar é um processo coletivo, sistemático e intencional de interação com a realidade através do relacionamento humano baseado no trabalho com conhecimento e na organização da coletividade, cuja finalidade é colaborar na formação do educando na sua totalidade, consciência, caráter, cidadania, tendo como mediação fundamental os saberes que possibilitam a emancipação humana. É o que Vasconcelos diz aí sobre a educação escolar. Então, a primeira dimensão que ele traz sobre gestão da sala de aula é relacionamento interpessoal, que tem a ver aí com a capacidade do professor se aproximar mais intimamente do aluno, né? Com maior cuidado e profundidade. Diante de uma dificuldade do aluno, seja em termos de aprendizagem ou disciplina, é a capacidade de uma relação mais próxima, é a exigência da relação significativa com o outro ali, um com o outro, olho no olho, sujeitos em proximidade, contato humano. Então ele diz, né, que o professor ele precisa ter essa relação de intimidade com o aluno, o professor precisa construir essa relação de intimidade com o aluno, mas ele não quer dizer ali, intimidade em um relacionamento ali entre professor e aluno, que seja externo ali à sala de aula. Ele fala sempre sobre a sala de aula, né? Então, é no ambiente escolar, ali em sala de aula, o professor conhecer o seu aluno e esse aluno também conhecer o professor. Então, ele fala sobre essa abertura ali que deve haver, né? E essa relação íntima entre o professor e o aluno ali para criar esse vínculo. Então, ele fala sobre a importância ali do vínculo do professor com os seus alunos, né? Para ele, a construção desse vínculo, né, do professor com os alunos, deve ser decisivo para a construção do conhecimento. É fundamental também, nos momentos de enfrentamento de conflitos em sala, esta relação marcada pelo respeito e pela atenção, né, que dá ao professor a legitimidade para o exercício da autoridade, de tal forma que, quando eventualmente necessário, o professor é mais firme com um ou outro aluno, ele tem um respaldo ali de toda a classe, que reconhece que está fazendo isso porque quer o bem de todos, né, e não por preconceito, narcisismo ferido ou insegurança didática. Então, ele diz que quando o professor tem esse vínculo com o aluno, se houver alguma situação ali em sala de aula de indisciplina que o professor
precisa ter um posicionamento ali com o aluno, né, um enfrentamento de conflito ali em sala de aula, que o restante da turma, os demais alunos, eles vão entender e eles vão ficar do lado ali do professor, porque eles vão entender que o professor está fazendo aquilo ali, não porque ele está sendo autoritário, preconceituoso, mas porque ele está ali buscando o melhor para o seu aluno. A outra dimensão que Vasconcelos trata é sobre a organização da coletividade, que também está relacionada ao clima, né? Clima ou disciplina. Essa organização da coletividade é uma dimensão decisiva aí, porque, né, se não há um clima de participação, interação, respeito, comunicação em sala de aula, não há como propiciar a apropriação do conhecimento, o enriquecimento da experiência pedagógica a partir daquilo que a escola está oferecendo. Essa dimensão é, inclusive nos dias atuais, um dos pontos mais delicados que normalmente os professores destacam. É muito grande a queixa aí em relação aos problemas de disciplina. Alguns colegas, né, ele diz que alguns professores entendem que isso não seria tarefa deles, que o aluno deveria vir de casa ali com os seus limites, né, vir motivado para aprender, de tal forma que o papel do professor seria apenas transmitir informações. Esta expectativa, todavia, né, dificilmente se realiza no concreto. Na verdade, faz parte, sim, do trabalho do professor criar condições de trabalho, organizar a coletividade de sala de aula. Então, ele diz que muitos professores acreditam, né, que esse clima ali, essa organização da sala de aula ali, o aluno, né, estar na sala de aula para buscar aprendizagem, evitar conflitos, ter um bom comportamento ali, um comportamento disciplinado em sala de aula, que isso não tem a ver, né, com o aluno vir de casa para a sala de aula, como alguns professores acreditam. É lógico que isso influencia também, mas ele quer dizer que a postura do professor, né, o posicionamento do professor em sala de aula, ele vai fazer ali com que o professor crie, né, um bom ambiente ali, um ambiente bem gerido para para dar continuidade ali ao seu trabalho, né, que o professor tenha essa postura mesmo de gestor da sua sala de aula. Então, ele fala sobre a importância, né, da autoridade do professor. Então, essa autoridade para Vasconcelos, ela é criada a partir do relacionamento interpessoal com os alunos, né, a partir desse posicionamento de um gestor de sala de aula e de demais tópicos aí que eu vou apresentar para vocês, que ele diz que o professor precisa ter ali para desenvolver essa autoridade e gerir ali a sua sala de aula. Então, ele fala que a autoridade nada tem a ver com autoritarismo, né? Pelo contrário, a autoridade é a capacidade, né, de fazer-se autorizado pelo outro. Então, para ele, né, para com ele poder interagir. Então, ele fala que a educação, né, visa desenvolver a autonomia dos alunos. Então, ele fala que essa autoridade do professor seria a capacidade de fazer com que o aluno, né, o outro aluno, ele desenvolva ali também a sua autoridade, ele desenvolva ali o seu papel, ele receba ali no ambiente escolar uma boa formação. Então, ele fala vários tópicos, né, relacionados à organização ali da coletividade, e um desses tópicos, né, que ele trata é sobre os momentos iniciais ali. Então, para Vasconcelos, né, ele até diz que alguns autores, né, pesquisas sobre gestão da sala de aula revelam, né, que o sucesso ou o fracasso do relacionamento do professor com a turma pode estar sendo definido nas primeiras aulas.
e outros autores aí mais radicais afirmam que isso se dá já nos primeiros momentos da primeira aula. Então ele fala ali sobre a importância dos momentos iniciais ali do professor com a turma, porque ele diz, né, que esse primeiro contato, essa relação inicial ali do professor com os alunos, ela vai marcar ali a continuidade ali do trabalho do professor em sala de aula. Aí ele fala também sobre contrato didático, né? Ele fala sobre a importância de definir regras de trabalho em sala de aula e que os alunos eles devem estar ali em comum acordo com o professor. Então ele fala assim que esse contrato didático, né? Ele não deve ser apenas uma formalidade ali ou algo que o professor foi obrigado a fazer, não. Ele diz que o professor deve levar esse momento de ter um contrato didático ali com seus alunos em sala de aula, um momento sério ali e um momento em que eles ficarão acordados ali sobre como acontecerá a organização daquele ambiente, né? Como acontecerá a gestão daquela sala de aula e o decorrer ali das aulas, né? Ele fala também, né, sobre as situações de conflito, né? Que para Vasconcelos, o professor ele deve resolver situações de conflito de forma imediata. Ele até apresenta aqui, ó, o problema de um aluno, né, que não foi resolvido, ele acaba aí sendo generalizado esse problema, né, e acaba se tornando ali um problema muito maior para a turma toda. Ele até deu um exemplo, né, de um aluno que tinha ali um comportamento de indisciplina, não foi resolvido esse conflito em sala de aula, não foi resolvido esse conflito com um aluno e acabou que esse aluno influenciou outros alunos e vários alunos ali acabaram gerando conflitos em sala de aula. Então, Vasconcelos fala sobre a importância aí de enfrentar essas situações de conflito e resolver ali logo, né, esse problema, a situação que aconteceu, para não acontecer aí de generalizar e a turma ali, o ambiente da sala de aula se tornar um verdadeiro caos. Outro tópico que ele trata também é sobre a sanção por reciprocidade. Aí ele diz, né, que essa sanção por reciprocidade, ele dá um exemplo ali, que a busca, né, que o professor tem que ter de restabelecer o vínculo rompido ali com o aluno. Então, ele até deu um exemplo, se um aluno chega e chuta, né, propositalmente o cesto de lixo na classe, né, em uma postura autoritária, o professor mandaria o aluno para fora, ou o aluno perderia o recreio, ou esse aluno seria mandado para a direção, ou iriam chamar os pais desse aluno, né? Em uma postura, né, mais espontânea ali, iria passar a mão na cabeça do aluno, né, dizer que ele não fez por querer, mas, né, em uma postura interacionista ali, esse professor iria fazer o aluno, né, recolher o lixo, se desculpar com a classe, né, coletivamente ali eles resolveriam essa situação em sala de aula. Então, ele fala que essa sanção de reciprocidade é o professor adotar ali, né, uma postura em que o aluno ele vai restabelecer o vínculo com o professor. O aluno vai tomar ciência ali, consciência do seu ato e se resolver ali com a turma toda de forma coletiva para que não aconteça novamente. A gente sabe, né, pessoal, que na prática isso aí é totalmente diferente, mas é o que eu falei para vocês na outra aula. Vocês têm que observar todos esses conteúdos olhando, né, para a teoria mesmo, porque são esses conhecimentos teóricos que vocês vão levar lá no dia da prova para responder as questões de vocês, tá?
Aí ele fala também sobre os encaminhamentos ali, a síndrome do encaminhamento. Então ele fala que o professor ele deve combater a síndrome do encaminhamento, que seria o quê, né? Toda vez que o aluno fizer alguma coisa, o professor manda o aluno sair da sala, manda o aluno para a coordenação ou manda o aluno para a direção. Então, Vasconcelos diz que, do ponto de vista do aluno, né, causa um fantasma, né? Porque esse aluno, para ele, né, para o autor, ele queria sentir firmeza do seu professor. Então, para o autor, toda vez que o professor manda o aluno para a direção, coordenação, ele está dizendo para o aluno assim, olha, você venceu, né? Eu não posso com você. Então, você venceu, eu não posso com você, e o aluno acaba fazendo aquilo ali uma situação se tornar um ciclo vicioso. Então, Vasconcelos fala para os professores, né, na gestão da sala de aula, combater essa síndrome do encaminhamento. Então, ele diz que é importante que o professor, né, junto com os demais alunos ali, de forma coletiva, resolvam os conflitos em sala de aula, para que o professor não se torne ali para o aluno um professor que não tem firmeza. Porque assim, né, para ele, o aluno ele vai fazer sempre, ele vai ter sempre repetidamente esses comportamentos, e toda vez o professor vai encaminhar ele para a direção. Aí acaba se tornando um ciclo vicioso aí para o autor, né? A terceira dimensão ali da gestão da sala de aula é o trabalho com o conhecimento. Então, nesse tópico aqui, ele fala mesmo sobre os aspectos mais clássicos aí socialmente esperados da escola, né, que é o processo aí de apropriação da herança cultural e construção crítica, criativa, significativa e duradoura do conhecimento. É ali o processo mesmo de ensino e aprendizagem. Então ele fala que um dos aspectos centrais da educação escolar, né, visto que a escola é uma instituição que permite, entre outras coisas, a interação dos novos sujeitos com o conhecimento acumulado da humanidade, de forma organizada ali, sistematizada, né? Para ele, né, o homem como um ser de praxis, ele fez e faz história. As novas gerações devem dominar essa história para continuar a fazê-la a partir dos avanços obtidos. Não fôssemos históricos, estaríamos condenados a sempre partir do zero novamente. Então, essa dimensão aqui, que é a terceira dimensão, ela fala mesmo sobre o trabalho com conhecimento, né? Que também aí é uma dimensão na gestão de sala de aula. Então, para ele aí, nessa gestão da aprendizagem, né? O professor deve observar aí alguns objetivos, né? Por exemplo, compreender o mundo em que vivemos. Tal perspectiva corresponde ao desenvolvimento da consciência, a necessidade humana fundamental de viver num mundo que faça sentido, de compreensão crítica da condição humana e da realidade nos seus vários campos. Uma vez compreendido, o sujeito pode usufruir o objeto, partir para o conhecimento de outro objeto ou transformá-lo. Usufruir, né, o patrimônio acumulado pela humanidade, isto é, participar do riquíssimo acervo simbólico e material, das conquistas histórico-culturais, de maneira consciente, não predatória e sustentável. Sobretudo, né, transformar este mundo, qual seja, colocar este conhecimento a serviço da alteração do currículo pessoal, assim como o currículo da polis, né, construção de uma realidade melhor, justa, solidária e plena, na perspectiva da formação omnidimensional do ser humano, através do trabalho e do engajamento social. Então, ele fala sobre esses objetivos mesmo ali da gestão da aprendizagem. Então, com
com o trabalho que será realizado ali, o trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor, ele vai conseguir aí fazer com que os seus alunos alcancem, né, esses objetivos aqui. Aí ele fala também sobre o trabalho consciente, né, com as diferentes modalidades do saber, que faz parte dessa dimensão aí do conhecimento, né? Então tem a modalidade conceitual, que é o saber, né? Representações ou conteúdos da consciência, conhecimentos de fatos, fenômenos, conceitos, princípios, leis, saberes, ideias, teorias, imagens, esquemas, informações, a modalidade procedimental aí, que ela tem um significado ali de esquemas, né? Mecanismos operatórios do sujeito. Então, ele abrange ali o domínio de habilidades, competências, aptidões, procedimentos, destrezas, capacidades, método de pesquisa, desenvolvimento de operações mentais, hábitos, saber pensar e aprender, aprender a aprender, e a modalidade ali atitudinal, que é o ser e saber ser, né? Então, o significado ali é as disposições do sujeito, modos de agir, sentir, valorizar, se posicionar, envolvimento, interesse, atitude, postura, valores, posicionamento, convicções, preocupações, normas, regras, vontades, sentimentos, crenças e preconceitos. Ele fala, então, que essas diferentes modalidades do saber, elas devem estar presentes ali no trabalho com conhecimento, no trabalho desenvolvido pelo professor em sala de aula. Então, essa modalidade conceitual, que é saber, procedimental, saber fazer, e atitudinal, ser e saber ser, é o que o professor irá transmitir ali para os seus alunos no processo de ensino e aprendizagem. Então, ele fala também que em casos de dificuldade de aprendizagem, ele fala sobre levantamento de informações sobre o aluno, né? Então, o professor fazer uma análise ali da história de vida escolar do aluno, observar o aluno no recreio, um mapa ali de relacionamento do aluno, né? Com os colegas, diálogo com os colegas professores, né? Sobre a dificuldade com o aluno, né? E não a dificuldade do aluno. Solicitação de informações da família, né, sobre a visão do aluno a respeito da escola ou sobre fatores da dinâmica familiar que possam afetar a relação do filho com a escola, atendimento ao aluno durante atividades em sala de aula para identificar suas necessidades, registro dessas dificuldades encontradas, né, e das alternativas utilizadas. Então, dentro dessa dimensão ali que é o trabalho com conhecimento, ele fala também sobre a importância do professor observar esses alunos com dificuldade de aprendizagem, né, e fazer um levantamento de informações sobre esses alunos. E realizar ali depois, né, as mediações didáticas, né, para resgatar a aprendizagem do aluno. Então, prestar atenção no aluno, levá-lo a sério, dialogar com o aluno, né, sobre dificuldade de aprendizagem, observar o trabalho individual do aluno, observar o trabalho do aluno em dupla ou em grupo, fazer um mapeamento ali da zona de desenvolvimento proximal do aluno, partir de onde o aluno está e não de onde deveria estar, estabelecimento ali da dialética, da continuidade, adequação ali do nível de dificuldade da atividade do aluno, né? O nível de dificuldade do aluno em realizar atividades e abordagem ali de diferente conteúdo. Então, ele fala sobre a importância das mediações didáticas aí que o professor deve adotar também na sua gestão de sala de aula, né, para resgatar a aprendizagem dos alunos com dificuldade, né? Aí ele fala, né, que alguns outros conceitos básicos, aí ele fala, né, sobre gestão de sala de aula, ele fala sobre acolher, né, que é um primeiro movimento do professor em relação ao estudante, é sempre o de acolhimento,
de engendramento e reconhecimento ali do seu valor como pessoa, de sua cultura e de sua capacidade de aprender. Provocar, né, criar situações a fim de colocar o pensamento do educando em movimento, na direção do objeto de estudo, ajudar a pôr os neurônios para funcionar, desequilibrar, propor desafios, perturbações, dilemas, disrupções criativas, dissonância ali, favorecer o pensar do aluno sobre o objeto de conhecimento, propor ações de conhecimento, provocar situações em que os interesses possam emergir e o aluno possa atuar sobre o objeto, né, que corresponde aí a uma série de fatores, ele fala, visando ali liberar representações mentais relativas ao objeto de conhecimento, subsidiar, né, que é dispor objetos, elementos e situações, dar condições para que o aluno tenha acesso a elementos novos, a fim de possibilitar ali a elaboração de propostas aos problemas suscitados, superar a contradição entre a sua representação mental e a representação científica, filosófica, estética sobre o objeto, dar indicações, oferecer subsídios, dispor de elementos curriculares em que o aluno possa extrair matéria-prima. A arte do professor está em disponibilizar elementos adequados e no momento adequado, do jeito adequado, espaço de liberdade, possibilidade de opção por parte do aluno, propiciar a oportunidade de ação sobre o objeto e propor ações que favoreçam a elaboração crítica, criativa e significativa, né, e duradoura do conhecimento. Interagir, né, com a representação do educando, solicitar a expressão através dos mais diversos meios, acompanhar o percurso de aprendizagem, no caso de a capacidade analítica, né, do aluno, não avançar muito, o professor entrar, procurar estabelecer novas contradições entre a sua representação sincrética e os elementos do objeto ainda não captados por ele. Então, ele fala sobre o professor interagir com o aluno, sobre o professor conhecer o aluno, sobre o professor mudar ali sua estratégia pedagógica, mudar ali a sua forma de ensinar esse aluno, ter essa relação de intimidade com o aluno, provocar o aluno para que o aluno aprenda, para que o aluno se interesse ali pela aprendizagem, se interesse ali pelo objeto, né, de conhecimento. Então, são alguns aspectos ali que ele apresenta sobre gestão da sala de aula. Aí eu trouxe para vocês aqui uma questão, né, de 2024 que diz assim: de acordo com Vasconcelos, a educação escolar é um processo coletivo, sistemático e intencional, de interação com a realidade, através do relacionamento humano baseado no trabalho com conhecimento e na organização da coletividade, que colabora com a formação do educando em sua totalidade, consciência, caráter e cidadania. Tem como mediação fundamental os saberes que possibilitam a emancipação humana, considerando que a temática da gestão da sala de aula emerge da busca de sistematização do trabalho do professor, de compreender o que está implicado na atividade em sala de aula, relacione adequadamente as dimensões básicas indicadas a seguir às afirmativas dadas. Então, ele pede aí para relacionar, né, as dimensões básicas indicadas às afirmativas dadas. Então, a gente tem aqui relacionamento interpessoal, organização da coletividade e trabalho com o conhecimento. O primeiro item diz assim: refere-se ao clima de participação, de interação, de respeito, de comunicação em sala de aula. Não há como propiciar a apropriação do conhecimento e o enriquecimento de experiência pedagógica a partir somente daquilo que a escola está oferecendo. Aqui, pessoal, ele fala sobre a organização da coletividade.
Só de vocês lerem ali o início, quando ele fala sobre clima ou disciplina, ele está se referindo à organização da coletividade, tá? Capacidade do professor de se aproximar mais intimamente, com maior cuidado e profundidade, diante de uma dificuldade do aluno, seja em termos de aprendizagem ou de disciplina, é a capacidade de uma relação mais próxima, é a exigência da relação significativa um com o outro ali, olho no olho, né, sujeitos em proximidade e contato humano. Aqui ele está falando sobre relacionamento interpessoal, né? Que ele fala sobre essa capacidade aí de se aproximar mais intimamente aí, com maior profundidade dos alunos, do seu aluno, né? Trata-se do processo de apropriação da herança cultural e construção crítica, criativa, significativa e duradoura da aprendizagem. É um dos aspectos centrais da educação escolar e também de maior visibilidade, visto que a escola é uma instituição que permite, aí, dentre outros fatores, a interação dos novos sujeitos com o conhecimento acumulado da humanidade, de forma organizada e sistematizada. Aqui ele está falando sobre o trabalho com o conhecimento, né? A gente até acabou de ler sobre isso. A gente tem aqui a alternativa letra B. Beleza, pessoal? Eu vou deixar esse conteúdo para vocês de forma mais resumida possível, porque eu acho que daí vai ajudar vocês a decorarem assim, ou entenderem, né? Porque como ele coloca diversos tópicos, então eu vou organizar ali de uma forma resumida e colocar lá para vocês acompanharem aí e conseguirem resolver essas questões aí se aparecer para vocês na prova de gestão da sala de aula, beleza?